Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de geografia, e eu vou prosseguir com as nossas atividades. Vamos verificar o que nós temos para a presente aula. Estamos na aula de número 7, onde nós iremos tratar da nossa revisão e avaliação, a começar com o conteúdo da nossa aula de revisão. Vamos de conteúdo. Bem, antes de começar essa aula de revisão, eu gostaria de enfatizar um ponto que eu considero importante aqui para vocês. Olha, todos os conteúdos que nós formos abordarmos aqui durante esta aula de revisão, esse conteúdo vai estar presente na avaliação de vocês. Portanto, fiquem atentos, façam as anotações de vocês, para que vocês possam fazer uma avaliação exitosa, certo? Feito esse esclarecimento, a gente começa, de fato, o conteúdo da nossa aula de revisão. Bem, durante as aulas da unidade de número 1, nós falamos sobre educação ambiental, e é um conteúdo que eu irei abordar com vocês na avaliação. Então, a gente precisa saber alguns pontos que são importantes, tipo, o que é educação ambiental, a importância da educação ambiental, o contexto histórico em que esse termo ele surge, não é isso? E quais são os propósitos e objetivos dessa educação ambiental? É o que a gente vai ver nesse primeiro momento. Acompanhe comigo, primeiramente, a importância da educação ambiental. Por que a educação ambiental é importante? Bem, a importância da educação ambiental reside na construção ali de cidadãos, né, mais conscientes, mais críticos, e ela tende ali, ela deseja ali, ela aumentar ali as práticas consideradas, mais sustentáveis. E isso, obviamente, vai ajudar a reduzir os danos causados no meio ambiente. A educação ambiental, ela se torna importante também porque ela acaba promovendo ali mudanças no comportamento, em comportamentos tidos ali como mais nocivos ao meio ambiente, não é isso? E diminuindo esse comportamento nocivo para o meio ambiente, a gente também consegue melhorar a qualidade do meio ambiente, melhorar também as condições que vive a nossa sociedade de uma forma geral, certo? Bem, destaco para vocês também durante esta aula, o histórico, né, o contexto histórico que viabilizou o surgimento desse termo educação ambiental, certo? Bem, o termo educação ambiental, ele foi cunhado ali no ano de 1965, mas ele ganhou força mesmo a partir de 1972, durante a Conferência de Estocolmo, que aconteceu lá na Suécia, foi a primeira conferência mundial para debater as questões ambientais, e ela trouxe também o termo educação ambiental como uma possibilidade da gente mudar, da gente ressignificar a relação que a gente tem com a natureza. Então, mudar essa forma predatória como a gente interage com a natureza. E isso poderia ser feito, essa é uma conclusão que eles tiveram lá em Estocolmo, a partir da educação ambiental, certo? E desde então, os debates sobre educação ambiental vem se ampliando em congressos, em conferências, né? Temos documentos importantes também que orientaram ali a educação ambiental no contexto internacional. É o caso, por exemplo, da Carta de Belgrado, de 1975, tá? E a Conferência de Tbilisi, que foi uma importante conferência, a primeira conferência a debater a educação ambiental em escala mundial, né? A primeira conferência intergovernamental, que aconteceu no ano de 1977, certo? Bem, então esse é o contexto histórico, basicamente, de debate sobre a educação ambiental e como essa educação ambiental pode mudar a forma como nós nos relacionamos com a natureza e melhorar a qualidade do meio ambiente, melhorar também a vida da gente de uma forma geral, certo? Nós tratamos também sobre os objetivos dessa educação ambiental. Tem um propósito, tem um objetivo, tá certo? E entre esses objetivos estão a compreensão de conceitos relacionados ali ao meio ambiente de uma forma geral, como, por exemplo, o conceito de sustentabilidade, de preservação, de conservação, que a gente vai verificar no decorrer dessa aula, inclusive. Outro objetivo da educação ambiental é formar cidadãos mais conscientes, mais críticos, em especial no que tange às questões relacionadas ao meio ambiente, né? Fortalecendo ali práticas mais cidadãs de fato, sabe? Destaco também para vocês um outro objetivo da educação ambiental, que é trabalhar ali
de uma forma mais intensa essa relação homem-natureza com o propósito de melhorá-la, é claro, certo? Por fim, desenvolver o espírito cooperativo, né, comprometido com o futuro do planeta, que a gente fique mais preocupado em deixar o meio ambiente mais saudável para a gente e para as futuras gerações também, certo? Bem, é importante que vocês saibam também diferenciar alguns conceitos relacionados à questão ambiental, certo? E entre esses conceitos que eu quero que vocês saibam estão o conceito de preservação ambiental e conservação ambiental. Bem, quando eu falar de preservação ambiental, eu estou falando da natureza ali sem a presença do homem. O homem não pode tocar nessa natureza, certo? Ou porque é uma área que pode afetar um ecossistema muito grande, ou porque tem uma espécie ali muito rara, por exemplo. Dentro dessa preservação ambiental, o homem ele não usa o que tem ali na natureza, sabe? Algumas áreas a gente vai ver que elas são importantes. É importante que a gente deixe dessa forma, por assim dizer. Então, essa é a preservação. O homem sem poder tocar, sem poder mexer na natureza. A conservação não, tá? Na conservação ambiental, a gente pode ir lá, usar os recursos naturais, mas de forma racional, tá certo? Sempre respeitando o meio ambiente e pensando em reduzir os impactos ambientais, certo? Também gostaria de destacar aqui com vocês ações que dificultam ali a preservação e também a conservação ambiental. Entre essas ações, a gente pode destacar desperdício de recurso natural. Um exemplo, a água. Nós desperdiçamos muita água, sabe? E isso, obviamente, é um problema que afeta ali o meio ambiente de uma forma geral. A gente tem a ideia de que a água nunca vai acabar no nosso planeta. Pode até ter água, né? Mas água potável pode ficar mais complicado, certo? E a gente já vive uma crise hídrica planetária. Poluição. A gente polui, tá? O ar atmosférico, os rios, os oceanos, o solo. Então, a gente precisa, obviamente, controlar isso para que a gente tenha ali um meio ambiente, né, mais saudável. Uso excessivo de plástico. O plástico veio para dar praticidade para a vida da gente, mas também nos trouxe problemas, né? Que é a questão desse material de origem, o plástico, né? Que acaba levando ali décadas, séculos, milênios para se decompor, certo? O consumo de produtos de origem animal também é um outro ponto importante. A gente precisa desses alimentos oriundos da agricultura e pecuária, né? Mas essas atividades, a gente precisa pensar em realizar a agricultura e pecuária, mas de uma forma mais sustentável, que impacte menos o meio ambiente. Exploração descontrolada dos recursos naturais é um outro problema e o crescimento populacional. Isso acaba também dificultando ali a preservação e conservação do meio ambiente. Quanto mais pessoas a gente tem no nosso planeta, mais a gente consome recurso natural, mais lixo a gente gera e mais impactos também nós vamos ter. Temos alguns programas que têm como principal objetivo ali diminuir esses impactos ambientais que a gente ocasiona no meio ambiente. E eu vou pontuar aqui com vocês o que são esses programas, bem como quais são os principais programas de reaproveitamento e reciclagem que a gente tem aqui no Brasil. Bem, os programas de reaproveitamento e reciclagem são estratégias que buscam ali reduzir impacto ambiental, transformando resíduos, né, aquilo que seria lixo, em novos produtos. Isso é um ponto muito importante, tá? E promovendo ali a reutilização de materiais de uma forma geral, certo? Eles envolvem ali ações como a coleta seletiva, o reaproveitamento de recursos e reciclagem de materiais como plástico, papel, vidro e metais, certo? Bem, destaco também para vocês que a gente tem aqui esses programas contribuindo para a preservação dos recursos naturais, porque se a gente reutiliza esse material, a gente vai diminuir a quantidade de recurso natural que a gente está utilizando, né? E também se a gente reutiliza esse material, se a gente reaproveita esse material, a gente diminui também a quantidade de lixo que são enviados ali para os aterros, certo? Bem, queria destacar para vocês também, neste momento, uma outra questão que está relacionada aos principais programas que a gente tem, né? Que tem como objetivo ali essa coleta, né? Esse reaproveitamento de material. Eu vou citar aqui apenas alguns para vocês, tipo
a coleta seletiva, que é de fundamental importância para que a gente tenha esse reaproveitamento, né, a reciclagem de material de uma forma geral, certo? Também gostaria de destacar para vocês o programa Lixo Zero, que a gente tem aqui no Brasil, a reciclagem de eletrônicos, tudo isso, obviamente, contribui para que a gente tenha ali a redução dos impactos ambientais, em especial os impactos ambientais ocasionados pelo lixo. Falando em lixo, eu quero tratar com vocês sobre a questão da produção do lixo, em especial nos espaços urbanos, bem como os seus impactos. Acompanhem comigo. Bem, esse lixo que a gente produz, esse lixo que a gente gera, quando ele vai parar em locais inadequados, ele causa isso que vocês estão vendo aqui, ó. Essas imagens são fruto ali de lixo que vai parar em locais inadequados e sem nenhum tipo de tratamento, contaminando as nossas águas, conforme vocês podem ver aqui, os solos, o meio ambiente de uma forma geral, tá certo? E os centros urbanos, eles produzem muito lixo em decorrência, em especial, do quantitativo de pessoas que vivem ali, certo? E a gente tem produzido esse lixo sem se preocupar no fim que a gente vai dar para esse lixo. E é isso que a gente vai entender a partir desse momento. Primeiramente, vamos definir o que é meio ambiente e depois a gente trata da questão do lixo. Acompanhem comigo. Olha, a gente pode definir meio ambiente como sendo o conjunto de leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, certo? Essa é uma definição lá do CONAMA. Mas vocês podem entender o meio ambiente como a casa da gente, tá? E essa casa da gente é uma casa compartilhada com outras sociedades, com outras formas de vida existentes no nosso planeta. E a gente precisa cuidar desse meio ambiente. É onde a gente vive, é onde a gente é de onde a gente retira os recursos naturais que são de fundamental importância para a nossa sobrevivência. Mas o homem, ele não tem tido essa preocupação, certo? E boa parte das nossas ações impactam o meio ambiente de uma forma muito agressiva. Tenho aqui algumas para apontar para vocês. Olha só, a questão da expansão dos espaços urbanos. O crescimento das cidades, por si só, já causa impactos ambientais, certo? E ainda tem as atividades que são características do espaço urbano, como a industrial, que também compromete a qualidade do meio ambiente. Outra atividade que também degrada muito o meio ambiente é a agricultura e pecuária, a agropecuária de uma forma geral. A gente tende a acreditar que por ser uma atividade de cultivo ou criação de animal, que a gente não tem impacto, mas nós temos, tá? Começa com desmatamento e perpassa pela contaminação do solo, das águas, em decorrência dos insumos utilizados durante essas atividades. Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é a atividade industrial, que polui o meio ambiente das mais diversas formas possíveis, né? A gente tem também a questão do manejo inadequado dos recursos naturais. A gente usa os nossos recursos sem muita sabedoria, certo? Pensando que eles nunca vão acabar. E olha, se a gente não usar de forma racional, eles vão faltar em algum momento, ou para a gente, ou para aquelas pessoas que ainda estão por vir, certo? Temos também a questão relacionada ao extrativismo. Mas quando eu falo de extrativismo, eu não estou falando aqui das populações ribeirinhas, dos povos indígenas, das populações quilombolas. Eu estou falando do extrativismo em larga escala, feita por grandes corporações, como as mineradoras, também as madeireiras, por exemplo, certo? É desse extrativismo predatório que nós estamos falando. Bem, chegamos ao ponto que a gente vai tratar especificamente do lixo e da produção de lixo, e eu defini como a gente pode nomear o lixo urbano. Acompanhe comigo. Então, a gente pode chamar o lixo urbano de resíduo sólido urbano, tá? Eles são resultantes ali da atividade doméstica, da atividade comercial, industrial e também da atividade hospitalar, certo? Então, falou em lixo urbano, nós estamos falando de resíduo sólido urbano. E eles podem ser classificados de acordo com a sua origem, certo? Então, a gente tem ali o lixo doméstico, vindo das nossas atividades domésticas, né, sendo redundante, como, por exemplo, o lixo produzido na casa da gente. O lixo industrial, vindo da atividade industrial. Nós temos também o lixo hospitalar, que é produzido em âmbito de hospitais, clínicas, consultórios. Temos também o lixo agrícola, oriundo tanto da atividade de agricultura como pecuária. Temos também o lixo eletrônico, certo? Vindo dos equipamentos como TV, telefone, dentre outros.
E temos o lixo radioativo, que é aquele lixo encontrado em, por exemplo, máquinas que realizam exames médicos, tipo aparelhos de ultrassonografia, tomografia, raio-x. Então, o lixo radioativo ele está muito mais presente do que a gente imagina, certo? E nós falamos também sobre a questão da produção do lixo em escala mundial. E aí a gente viu que nós temos que o mundo, né, a população mundial produz 2,24 bilhões de toneladas de lixo. É muita coisa, né? 2,24 bilhões. Outro dado interessante, 33% desse lixo não recebe nenhum tipo de tratamento, ou seja, vai parar no meio ambiente, contaminando ali o solo, as águas. Professor, começa a produção de lixo aqui no Brasil, intensa também. Por ano, são produzidas ali aproximadamente 80 milhões de toneladas de resíduos aqui no Brasil. E segundo a Abrelp, que é uma associação que cuida desses dados relacionados à produção de lixo, apenas 4% desse material, desse lixo produzido aqui no Brasil, é reciclado. É pouca coisa, né, turma? Bem, a gente poderia melhorar bastante essa questão. E agora eu tenho aqui um outro dado importante para a gente tratar, que é a produção de lixo, né, no sentido do nosso território, né? A gente precisa entender que essa produção de lixo ela não é homogênea, nem no Brasil e nem no mundo. E é isso que a gente vai ver a partir desse momento. No Brasil, por exemplo, a região que mais produz lixo é a região sudeste do nosso país. Mas não poderia ser diferente, né, turma? É a região mais populosa, mais industrializada, mais urbanizada do nosso país e produz quase a metade, mais de 49% do lixo que é gerado no território brasileiro, certo? Regiões como o norte, menos industrializada, menos populosa também, produz menos lixo, 7,5% do lixo que é gerado aqui no Brasil, certo? Também queria que vocês entendessem que essa produção de lixo ela não é homogênea em todo o mundo, e a gente vai observar isso neste momento. Bem, eu tenho aqui um exemplo que a gente vai tratar basicamente de consumo para a gente entender essa produção de lixo desigual no mundo. E aí eu trouxe aqui dois países, né? O Brasil, que se a gente fosse analisar o consumo da população brasileira da seguinte forma, se toda a população mundial consumisse como nós brasileiros consumimos, a gente precisaria de quase 2 planetas, certo? Para a gente dar conta de produzir as mercadorias necessárias. Se toda a população mundial consumisse como a população estadunidense, nós precisaríamos de 5 planetas. Olha só, se a população mundial consumisse ou como o Brasil ou como os Estados Unidos, a gente não teria recursos naturais para produzir todas as mercadorias, né? E o que eu quero que vocês entendam a partir daqui, que quanto mais eu estou consumindo, mais lixo eu vou gerar, certo? Os países desenvolvidos, os mais ricos, geram mais lixo porque consomem mais também. Eles podem até reciclar mais, mas eles geram mais lixo, eles consomem mais recursos naturais e também geram mais lixo. E aí, a partir desse exemplo, a gente observa que essa produção de lixo não é homogênea, ela não é igual, certo? Em todo o mundo. Também gostaria de diferenciar para vocês aqui o que é aterro sanitário, o que é lixão a céu aberto e também o que são os aterros controlados. Os lixões a céu aberto são aquelas áreas de descarte de lixo, de resíduos, que não tem nenhuma estrutura, não tem nenhum tipo de tratamento para o lixo. Já os lixões a céu aberto, tá? Os aterros controlados tem um mínimo de cuidado ali, por assim dizer. Às vezes é só o lixo que é soterrado ali, mas não tem toda a estrutura que tem um aterro sanitário que conta com mantas impermeabilizadoras, tá? Certo? Que impede que o chorume produzido a partir da matéria orgânica em decomposição acabe infiltrando pelo solo e contaminando os lençóis freáticos. A gente tem ali a coleta dos gases que são produzidos a partir da matéria orgânica em decomposição. E aí eu tenho um pequeno vídeo para mostrar para vocês que mostra para onde vai parar, né, esse lixo que é produzido aqui no Brasil. Ele não some automaticamente da porta da gente, tá? Ele até é levado, mas ele não desaparece, tá? Ele tem um fim, é o que a gente vai ver. Os principais destinos do lixo no Brasil. Lugar de lixo era a lixeira. Mas e depois? Onde ele vai parar? Vamos descobrir. Lixões. Grandes áreas a céu aberto, nas quais o lixo é despejado, geralmente localizado em regiões periféricas da cidade. Esses locais acabam se tornando propícios
para a concentração e proliferação de ratos, baratas e outros insetos. Aterros sanitários. Aterros são sistemas de tratamento de lixo, onde o solo é impermeabilizado e preparado para receber lixo orgânico, que é colocado em camadas intercaladas com terra, literalmente aterrado. Diferente dos lixões, os aterros são planejados, operados e monitorados de acordo com normas e regulamentações ambientais rigorosas. Coleta seletiva e reciclagem. Sabe aquelas lixeiras coloridas? Então, a coleta seletiva consiste em fazer a separação entre o lixo orgânico e os materiais recicláveis como latas de alumínio, potes e sacos de plástico, garrafas PET, entre outros, que são entregues para reciclagem. Incineração de lixo. Alguns lixos não podem ser aterrados ou reciclados, como é o caso do lixo hospitalar ou materiais contaminados, por exemplo. Nesses casos, o lixo precisa ser incinerado. Tratamentos especiais. Outros materiais precisam, ainda, de um tratamento especial por empresas especializadas na hora do descarte, pois possuem em sua composição elementos químicos que podem gerar problemas ambientais como a contaminação do solo e da água, e não podem ser queimados, como é o caso das pilhas, lâmpadas e celulares, por exemplo. Muito bem, a gente viu aí o que são os lixões, aterros sanitários e vimos também como tratar esse lixo. Agora eu gostaria de dar uma última informação para vocês relacionadas ali ao fim, tá? Para onde vai parar esse lixo aqui que é produzido no Brasil, certo? Bem, em vez de aqui nos nossos gráficos, são dois gráficos, tá? Um de 2021 e o outro de 2022, em vez de estar o lixo, o percentual de lixo que vai parar onde deveria, né? Nas áreas adequadas. A gente vê que é de aproximadamente 60%, né? Mas nós temos um percentual muito grande de lixo que vai parar em locais inadequados, como, por exemplo, os lixões a céu aberto, certo? E isso, obviamente, traz impactos e danos ambientais severos e, consequentemente, para a sociedade. Bem, com isso, a gente finaliza o conteúdo desta aula.